Uma grande escritora norte-americana chamada Bell Hooks tem uma frase em um de seus livros chamado Raça e Representação, que ela diz que a única forma de autorrecuperação política é a gente contar nossas próprias histórias. E assim, eu vi que essa frase fazia muito sentido para a minha vida e para a minha trajetória. Mas que quando a gente falava sobre emergência climática, quando a gente falava sobre as mudanças climáticas, pouco a gente tinha a oportunidade de contar as nossas próprias histórias, de falar sobre os nossos territórios, de falar sobre as favelas, as periferias e os territórios mais afastados do nosso país. Sendo que são os territórios que mais têm dificuldade, que são os territórios que mais estão vulneráveis à situação da emergência climática que a gente vive hoje. Eu sou Marcelo, tenho 23 anos e nasci na cidade de Mauá, que fica na região da ABC Paulista aqui. Uma cidade onde a gente tem a nascente do rio Tamanduateí, maior afluente do rio Tietê, mas que a gente pensa muito pouco ainda sobre a questão climática e principalmente sobre como ela nos afeta, por ter uma dificuldade de conseguir saber sobre esse tema e de conseguir expandir a nossa fala e expandir as nossas vozes nesse lugar. Depois de um tempo, eu comecei a buscar a aprender mais sobre mudanças climáticas e entender o que estava acontecendo no nosso mundo. E entendi que todas as vezes que falavam sobre favelas e mudanças climáticas, sempre era num lugar de culpabilizar as periferias e não no lugar de entender as periferias enquanto parte dessa solução. Não de entender a população preta como parte muito importante dessa memória, como parte muito importante dessa história que a gente vem construindo e também das consequências que acontecem através disso. Assim, eu comecei a pesquisar mudanças climáticas e comecei a me juntar com jovens do mundo inteiro, que às sextas-feiras se reúnem para fazer greve, uma greve pelo clima, uma greve para ter mudanças reais na nossa sociedade e uma greve que possa nos contribuir para que a gente possa se manter vivo, porque a gente está falando sobre a humanidade. Falar sobre a emergência climática é falar sobre o direito a ter um futuro, é falar sobre o direito a poder pensar as próprias vidas, é falar sobre aqueles que mais sofrem. As favelas, elas sempre são alocadas nos lugares como culpados por isso que a gente tem vivido, culpados por essa emergência climática, por ter casa nas encostas, por morar em áreas de mananciais. Mas a favela, ela não é culpada, ela faz parte de uma solução, ela faz parte de uma mudança efetiva para a sociedade. A população periférica, ninguém vai morar na favela porque quer. Ninguém mora na periferia porque quer. A gente foi jogado lá. O Brasil é um dos países que mais escravizou pessoas vindas de África. O Brasil é um dos países que só teve uma abolição, ou melhor, uma falsa abolição, agora, no final do século XIX, muito recente. E assim, as pessoas não tiveram direito às suas terras, as pessoas não tiveram direito às suas casas. E isso é um mal da colonização. Então, para a gente falar sobre favelas e mudanças climáticas, a gente tem que pensar uma decolonialidade, um pensamento decolonial. Pois um pensamento colonial, ele vai falar que a gente tem que explorar e extrair sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro. E a gente pensou isso por muito tempo. O nosso país, a nossa nação e o nosso mundo foi fundado por várias pessoas que pensaram apenas em explorar os nossos povos originários, em explorar a população preta, em explorar a natureza, sem pensar nas consequências que isso ia causar para o futuro, sem pensar nas consequências que isso ia causar para nós que moramos nas periferias, sem pensar nas consequências que afetam as pessoas negras e negras. Pois quando a gente fala que vidas negras importam, a gente fala que não é só a vida que importa, mas como ela é vivida. E o caminho que a gente tem feito, a gente tem caminhado por uma vida onde a gente não consegue respirar, onde as nossas casas são levadas pela enchente, onde as nossas vidas são totalmente perdidas por causa da qualidade do nosso respirar e da nossa vida. Então, a gente tem que buscar uma mudança efetiva, uma mudança que passe por esse princípio de pensar toda a comunidade, de pensar as soluções climáticas que pensem as pessoas por completo. Não tem como a gente pensar mudanças climáticas sem a gente pensar o cotidiano todo de uma sociedade. As favelas e as pessoas não são apenas produtos ou cidades dormitórios ou bairros dormitórios. Elas fazem parte de uma sociedade porque elas são as que mais sofrem as consequências das mudanças climáticas. Quando a gente pensa o Brasil, a periferia do Brasil é o Nordeste. E hoje o Nordeste brasileiro é o mais suscetível a ter as consequências do aquecimento global, com a alta do mar em cidades como Recife, que pode sumir e pode desaparecer em poucos anos, pensando tudo que a gente tem vivido e esse aumento do aquecimento global. Então,
precisamos pensar uma cidade mais sustentável que pense junto com a juventude, que pense com as vidas negras, que pense com as vidas faveladas, que pense o racismo climático e o racismo ambiental como um eixo que guie essa transformação da sociedade, com um eixo que possa transformar e não apenas ser descartada dessas políticas públicas. Eu acredito que a gente tem que buscar uma mudança efetiva e essa mudança é agora. Não temos um outro planeta. Que possamos nos juntar ao mundo inteiro que tem buscado, milhares de jovens têm buscado a transformação do nosso planeta hoje. Não há mais tempo. A gente está literalmente numa contagem regressiva para o fim, não do mundo, mas de uma humanidade. Então a gente tem a oportunidade de lutar hoje, porque as vidas negras importam, mas importam como elas vivem também. As vidas periféricas importam, mas importam como esse dia a dia dela se faz, se ela consegue respirar, se ela consegue ter uma qualidade de vida, se ela consegue ter um bom trabalho, se ela consegue viver com uma justiça ambiental. Muito obrigado.